Capítulo 5. Barril de querosene e soneca. Naomi. Hillside Acres parecia mais um acampamento de festival do que um parque de trailers. As crianças brincavam em uma pequena e bem cuidada área de recreação em um pedaço de grama que não havia se rendido ao longo verão da Virgínia. As casas móveis tinham cercas brancas e hortas, combinações de cores criativas e pátios aconchegantes se somavam às belas fachadas. E então havia a casa da Tina. Era um trailer de largura simples no canto posterior do parque. A caixa bege estava se inclinando seriamente para a direita, como se parte da estrutura naquele lado estivesse faltando. As ervas daninhas que haviam aberto caminho no cascalho chegavam ao meu joelho. O trailer do outro lado da estrada tinha uma linda varanda coberta com cordão de luzes e plantas penduradas. O da Tina tinha degraus improvisados, com blocos de concretos que levavam a uma porta da frente enferrujada e entreaberta. Knox estava encarando de novo, mas pela primeira vez não era a mim, era o aviso afixado na porta. Ordem de despejo. Fique aqui, ordenou ele sem olhar para mim, para Waylay. Eu estava cansada demais para ficar irritada quando ele entrou todo machão. Waylay revirou os olhos. Ela está longe, invadiu aqui antes da pousada. Por reflexo, coloquei minhas mãos nos ombros dela. Ela saltou para trás, olhando-me como se eu tivesse tentado colocar o dedo em seu nariz. Lembrete, não me precipitar com os afetos físicos. Onde vocês ficavam? Waylay deu de ombros. Passei as últimas 2 noites na casa da minha amiga. Os pais dela não se importavam de ter mais uma criança para o jantar. Não sei onde ela ficou. As únicas vezes que responsável pôde ser aplicado a Tina foi quando ela estava se passando por mim ao longo dos anos. Mesmo assim, fiquei horrorizada com a forma com que minha irmã lidava com a maternidade. Não está aqui, gritou Knox de dentro. Não disse? Waylay subiu os degraus e eu segui. O trailer era pior por dentro do que por fora. O tapete tinha se desgastado em frente à porta, formando linhas compridas e deformadas que se estendiam em todas as direções. Uma poltrona reclinável estava de frente para um móvel de madeira, barato com um contorno empoeirado e de um suporte de TV. Um pequeno puff rosa estava diretamente em frente a ele. Ela levou a TV, mas eu peguei o controle remoto enquanto não estava olhando, disse Waylay com orgulho. Bom trabalho, garota, disse Knox, bagunçando o cabelo dela. Engolindo em seco, deixei-os na sala de estar e espreitei a cabeça na cozinha suja. O conteúdo dos armários havia sido esvaziado em uma lata de lixo que transbordava no meio do linóleo verde. Caixas de cereais, latas de sopa, pizzas brotinho descongeladas há muito tempo. Não havia um vegetal à vista. Havia um quarto em cada extremidade. O com a cama de casal tinha um cinzeiro em ambos os lados. Em vez de cortinas, lençóis finos estavam presos diretamente na parede para bloquear o sol. O armário e a cômoda estavam quase vazios. Tudo tinha acabado no chão ou sido arrastado porta fora. Por instinto, espiei debaixo da cama e encontrei 2 garrafas vazias de bourbon. Algumas coisas nunca mudavam. Ela vai voltar, sabe? Falou Waylay, bisbilhotando o quarto. Eu sei, concordei. O que a menina não sabia era que, às vezes, anos se passavam entre as visitas. Meu quarto está do outro lado, se quiser ver, convidou ela. Eu quero, se você não se importar. Fechei a porta do quarto deprimente da Tina e segui minha sobrinha pela sala de estar. A exaustão emocional faziam meus globos oculares ficarem quentes e secos. Onde está Knox? Perguntei. Falando com o Sr. Gibbons. Lá fora. Ele é o senhorio. Mamãe deve uma porrada de aluguel atrasado, disse ela, liderando o caminho até a frágil porta de madeira falsa da sala de estar. Uma placa escrita à mão dizia afaste-se, em purpurina, e 4 tons de caneta rosa. Decidi guardar o sermão sobre o linguajar para mais tarde, quando eu não estivesse dormindo em pé. O quarto da Waylay era pequeno, mas arrumado. Havia uma cama de solteiro sob uma linda colcha rosa, uma estante cedendo com o peso continha alguns livros, mas era uma maior parte dedicada a acessórios para o cabelo organizados em caixas coloridas. Será que Waylay White era uma garota feminina? Ela se jogou na cama. E aí, o que vamos fazer? Bem, falei com entusiasmo, gosto do seu quarto. Quanto ao resto do lugar, acho que podemos dar um jeito. Um pouco de limpeza, um pouco de organização, um barril de querosene e uma caixa de fósforos.
Knox entrou no cômodo como um leão zangado no zoológico. Ele tomava muito espaço e a maior parte do oxigênio. Pegue suas tralhas, Way. Hã? Tudo? Perguntou ela. Ele assentiu rápido. Tudo. Naomi. Ele se virou e saiu do cômodo. Eu podia sentir o trailer estremecer sob seus pés. Acho que isso significa que você deve segui-lo, disse Waylay. Certo, tudo bem. Aguenta firme aí, volto já. Encontrei-o lá fora, com as mãos nos quadris e olhando para o cascalho. Algum problema? Porra, vocês não vão ficar aqui. De repente, cansada demais para funcionar, desabei contra o revestimento de alumínio do trailer. Olha, Knox, até meus ossos estão cansados. Faz 1 milhão de horas que estou acordada, estou em um lugar estranho, em uma situação estranha, e há uma garotinha ali que precisa de alguém. Infelizmente para ela, esse alguém sou eu. Você se redimiu pelo seu comportamento cretino, dando uma de motorista. Pode parar com esse negócio inconveniente de machão. Não pedi sua ajuda, então você está livre. Preciso começar a limpar essa bagunça. Literal e figurativamente. Terminou? Perguntou. Eu estava cansada demais para ficar enfurecida. Sim, terminei. Bom, então coloque seu traseiro na caminhonete. Você não vai ficar aqui. Isso é sério? Vocês não vão se hospedar em uma pousada com portas de papelão ou em uma violação de saúde que chamem de trailer e que foi invadido. Além disso, ele interrompeu o discurso para arrancar um aviso de despejo da porta. Esse lugar não é mais da Tina. Legalmente você não pode dormir aqui. Moralmente, eu não posso deixar você tentar. Entendeu? Foi o discurso mais longo que ele fez na minha presença e, sendo sincera, eu não tinha energia para uma réplica. Mas ele não estava à espera de uma. Então você vai colocar seu traseiro na caminhonete. E depois, Knox? Eu me afastei do trailer e joguei minhas mãos para cima. O que vem a seguir? Você sabe? Porque não tenho ideia. E isso me apavora. Conheço um lugar que você pode ficar. Mais seguro do que a pousada. Mais limpo do que essa bagunça do caralho. Knox, estou sem carteira. Sem talão de cheques, sem telefone ou notebook. Não tenho trabalho para o qual voltar desde ontem. Como vou conseguir pagar? Não consegui terminar a frase. Exaustão e desespero me oprimiram. Ele xingou e passou a mão no cabelo. Você está dormindo em pé. E? Falei mal-humorada. Ele me encarou fixamente por um tempo. Daisy, só entre na caminhonete. Preciso ajudar o Waylay a fazer as malas, argumentei. E preciso revirar aquele lixo. Caso haja documentos importantes, seguro, certidão de nascimento, registros escolares. Ele deu um passo à frente e eu para trás. Ele continuou avançando na minha direção até que minhas costas encostaram na picape. Ele abriu a porta do passageiro. Gibbons vai avisá-la, se achar algo importante. Mas eu não deveria falar com ele? Já falei. Não sou marinheiro de primeira viagem. E ele não é uma má pessoa. Ele guarda as coisas importantes que os inquilinos esquecem. E sabe a que ficar atento. Ele vai me ligar se encontrar alguma coisa. Agora, entre na caminhonete. Subi no assento e tentei pensar em outras coisas que precisava fazer. Way, ladrou Knox. Puxa, baixa a bola. Waylay apareceu na porta com uma mochila e segurando 2 sacos de lixo. Meu coração estremeceu. Sua vida, todos os seus bens preciosos, cabiam em 2 sacos de lixo. E nem mesmo sacos de lixo dos bons, dos tipo com cordões. Knox pegou os sacos dela e os colocou na carroceria da picape. Vamos. Foi um passeio tranquilo. E aparentemente, se eu não ia conversar ou brigar com Knox, também não tinha energia para permanecer consciente. Acordei de forma brusca quando a caminhonete sacudiu. Estávamos em uma estrada de terra que serpenteava pelo bosque. As árvores criavam um dossel acima de nós. Não fazia ideia se tinha acabado de cochilar ou se estávamos na estrada há 1 hora. Lembrando-me da minha situação, eu me virei e relaxei quando vi o Waylay no banco de trás, sentado ao lado do monte branco e fofo que era o meu vestido de noiva. Virando-me para Knox, bocejei. Perfeito, você está nos levando para o meio do nada para nos matar, não é? Waylay riu atrás de mim. Obstinado, Knox ficou em silêncio enquanto sacolejávamos ao longo da estrada de barro. Uau! A exclamação de Waylay me fez focar na vista através do para-brisa. Um amplo riacho meandrava ao longo da estrada antes de penetrar na floresta. Logo à frente, as árvores desvastaram e ouvi o uau.
Era uma grande casa de madeira com uma grande varanda frontal que envolvia um lado do primeiro andar. Knox continuou o caminho passando pela casa. Que pena, murmurou Waylay baixinho quando seguimos em frente. Na curva seguinte espiei uma pequena cabana com exterior escuro, escondida em um pequeno aglomerado de árvores. Esta é a minha casa, disse Knox, e aquela é a sua. Logo após, havia uma casa de campo que parecia ter saído de um conto de fadas. Pinheiros se elevavam sobre ela, oferecendo sombra do sol do verão. Seu exterior com tábuas e ripas brancas era um encantador. A pequena varanda da frente com tábuas de madeira azuis e alegres, convidativa. Adorei. Knox virou no curto caminho de cascalho e desligou o motor. Vamos, disse ele saindo. Acho que chegamos, sussurrei para Waylay. Nós duas saímos do veículo. Era mais frio aqui do que na cidade, mais silencioso também. O ruído das motocicletas e do tráfego foi substituído pelo zumbido das abelhas e de um avião distante. Um cachorro latiu nas proximidades. Eu podia ouvir o riacho enquanto ele vertia seu caminho através de árvores sussurrantes, em algum lugar atrás da casa do campo. A brisa quente carregava o cheiro de flores e terra e sol veranil. Era perfeito. Perfeito demais para uma noiva fugitiva sem carteira. Knox? Ele me ignorou e levou o saco de Waylay e a minha mala para a varanda na frente. Vamos ficar aqui? Perguntou Waylay enquanto pressionava o rosto na janela da frente para espiar lá dentro. Está empoeirada e provavelmente bolorenta pra caralho, disse Knox enquanto abria a porta de tela e pegava as chaves. Não é usada há algum tempo. Talvez você precise abrir as janelas. Arejar. O porquê de ele ter a chave de uma casa de campo que parecia ter saído das páginas do meu conto de fadas favorito estava na minha lista de perguntas. Logo acima, havia perguntas sobre aluguel e depósitos de segurança. Knox? Tentei outra vez. Mas ele abriu a porta e de repente eu estava de pé no amplo piso de tábua de madeira de uma aconchegante sala de estar com uma pequena lareira de pedra. Havia uma velha escrivaninha espremida em uma alcova entre as escadas para o segundo andar e o armário de casacos. As janelas traziam um ar livre para dentro. Sério, podemos ficar aqui? Perguntou Waylay, seu ceticismo espelhando o meu. Knox largou nossas bagagens ao pé da escada estreita. Sim. Ela olhou para ele por um instante. Em seguida deu de ombros. Acho que vou dar uma olhada no andar de cima. Espere, tire os sapatos. Falei para ela, não querendo deixar nenhum rastro de sujeira lá dentro. Waylay olhou para seus tênis imundos. Havia um buraco no dedo do pé esquerdo e um pingente de coração rosa ao laço do direito. Com um extravagante revirar de olhos, ela os tirou e levou para cima. A boca de Knox se puxou no canto enquanto a observávamos se afastar, fingindo não estar nem um pouco animada ou curiosa. Que droga, Viking! A ideia de passar algumas semanas longe da bagunça que deixei para trás em uma casa de campo que ficaria perfeita em cartões postais era inebriante. Eu poderia organizar as ruínas da minha vida enquanto me sentava na varanda dos fundos e observava o riacho fluir, se eu tivesse como pagar por ela. Qual é o seu problema agora? Perguntou ele, entrando na cozinha do tamanho de uma casa de bonecas e olhando pela janela sobre a pia. O que você quer dizer é... Tem alguma coisa errada, Naomi? Bem, eu vou te contar, Knox. Agora a Waylay está toda empolgada com este lugar e eu nem sei como posso pagar. Além de abandonada, ela vai ficar desapontada. E se acabarmos de volta à pousada hoje à noite? Você não vai voltar à pousada. Quanto é o aluguel? Questionei mordendo o lábio. Ele se afastou da vista e se inclinou contra o balcão, parecendo irritado. Sei lá. Você tem uma chave do lugar e não sabe? O aluguel depende, disse Knox, estendendo a mão para limpar uma camada de poeira do topo da velha geladeira branca cor de marshmallow. Do quê? Ele balançou a cabeça. De quem? Certo. Quem? Lisa J., sua nova senhoria. Minha nova senhoria? E essa Lisa J. sabe que estamos aqui? Não me dei conta de estar gravitando em direção a ele até meus dedos encostarem nas pontas das suas botas. Aqueles olhos azuis acinzentados estavam em mim, fazendo eu me sentir como se estivessem sob uma lupa. Se não sabe, saberá em breve. Ela é osso duro de roer, mas tem um coração mole, disse ele, o olhar cravado em mim. Eu estava só o pó para fazer qualquer coisa, mas olhei fixo também. Escolhi nossos quartos, gritou Waylay do andar de cima, interrompendo nossa disputa de olhares. Estamos combinados? Perguntou ele baixinho.
Não, não estamos combinados. Não sei nem onde estamos ou como voltar para a cidade. Aqui tem Uber? Tem ursos? Seus lábios se curvaram. Eu senti meu rosto ficar vermelho. Ele estava me estudando de uma forma que as pessoas não faziam em público. Jantar, disse ele. Hã? Foi a resposta inteligente que consegui dar. Eu sabia que ele não estava tentando me chamar para sair. Não após passarmos uma manhã inteira como cão e gato. Às 19, na casa grande seguida a estrada. É da Lisa J. Ela vai querer te conhecer. Se ela não sabe que é minha senhoria, então não está nos esperando para jantar, salientei. Jantar às 19. Ela estará te esperando. Eu não estava confortável com esse tipo de convite. O que devo levar? Onde fica a loja mais próxima? Ela gosta de vinho? Presentes para um anfitrião não eram apenas respeitosos. Neste caso, eles dariam o tom de uma boa primeira impressão. Seus lábios se curvaram como se minha angústia o divertisse. Vai tirar uma soneca, Naomi? Depois vai jantar na casa de Lisa J. Ele se virou e se dirigiu para a porta. Espere! Corri atrás dele, alcançando-o na varanda. O que eu digo para Waylay? Eu não sabia de onde tinha surgido a pergunta ou o tom do pânico na minha voz. Eu não era de ficar uma pilha. Eu fazia milagres sob pressão. O que quer dizer com o que vai dizer? O que eu digo a ela sobre a mãe e o porquê estamos aqui? Diga a verdade. Não sei bem qual é a verdade. Ele começou a descer os degraus da varanda e mais uma vez o pânico sufocou minha garganta. O único homem que eu conhecia nessa cidade estava me abandonando com uma criança que eu não conhecia, sem transporte e apenas as porcarias que minha irmã não havia roubado de mim. Knox! Ele parou de novo e xingou. Meu Deus, Naomi, diga a ela que a mãe a deixou com você. E você está ansiosa para conhecê-la. Não torne mais complicado do que tem que ser. E se ela perguntar quando a Tina vai voltar? E se ela não quiser ficar comigo? Meu Deus, como é que eu faço para me dar ouvidos? Ele voltou para a varanda e para o meu espaço. Então fez algo que me surpreendeu. Ele sorriu. Um sorriso completo, conquistador, vivaz. Eu me senti zonza e quente, e como se não soubesse mais como nenhuma das minhas articulações funcionava. Uau! Sussurrei. Uau o quê? Perguntou. Você sorriu. E foi simplesmente uau. Não fazia ideia de que você poderia ser tão bonita assim. Quer dizer, você já é... Acenei minha mão de forma desajeitada na frente dele. Você sabe. Mas aí você adiciona o sorriso e parece quase humano. Seu sorriso se foi e o aborrecimento de sempre estava de volta. Meu Deus, Daisy, dorme um pouco. Está tagarelando como uma idiota. Eu não esperei para vê-lo se afastar. Em vez disso, voltei para dentro e fechei a porta. O que é que eu vou fazer agora? O sono me abandonou abruptamente, deixando para trás uma confusão grogue cheia de pânico. Eu estava de bruços em um colchão sem lençol, uma escova de limpeza ainda agarrada numa mão. O cômodo, aos poucos, entrou em foco enquanto meus olhos e cérebro voltavam para o mundo dos vivos. Warner, Tina, carro, droga. Waylay, minha nossa. Casa de campo, uma gracinha. Knox, mal-humorado, atraente, péssimo, mas prestativo. Retomada a linha do tempo das últimas 24 horas, eu me ergui do colchão e me sentei. O quarto era pequeno, mas bonito, assim como o restante do lugar. Molduras na parede adornavam uma cama de ferro branca, brilhante e antiga. Havia uma cômoda alta em frente à cama e uma mesa fina pintada de azul pavão debaixo da janela, que dava para o riacho sinuoso. Ouvi alguém cantarolando lá embaixo e lembrei. Waylay. Droga. Murmurei, pulando da cama. Meu primeiro dia de serviço como guardiã e deixei minha nova protegida sem supervisão, por sabe-se lá quanto tempo. Ela poderia ter sido sequestrada pela mãe ou atacada por um urso enquanto eu dava o luxo de uma soneca da tarde. Eu era péssima. Decidi enquanto corria pelas escadas. Puxa, cuidado para não quebrar o pescoço nem nada. Waylay estava à mesa da cozinha, balançando um pé descalço enquanto mastigava o que parecia ser um sanduíche, feito com uma fatia grossa de pão branco com manteiga, de amendoim e geleia suficiente para causar cáries instantâneas. Café, resmunguei para ela. Cara, você parece uma morta-viva. A morta-viva precisa de café. Tem refrigerante na geladeira. Refrigerante dava para o gasto. Arrastei-me até a geladeira e a abri. Eu estava quase pegando a lata de Pepsi quando percebi que havia comida dentro. Onde comida vem? Falei atordoada. Eu não era de acordar de cochilos com a corda toda. De manhã, eu podia sair da cama com a energia de uma turma pré-escolar entupida de açúcar. Mas a Naomi pós-cochilo não era bonita ou coerente.
O Waylay me lançou um olhar demorado. Você está tentando perguntar de onde veio a comida? Levantei um dedo e engoli o resto do refrigerante. Sim, sibilei, enfim, enquanto a cafeína fria e o açúcar queimavam minha garganta. Isso. Parei para arrotar indelicadamente. Desculpe. Waylay sorriu. O chefe Nash mandou uma entregadora trazer uma sacola de mantimentos enquanto você babava na cama toda. Meus olhos pareciam arenosos, enquanto eu piscava. O chefe da polícia tinha providenciado a entrega de comida para minha sobrinha, enquanto eu estava inconsciente demais para fazê-lo. Eu não ia ganhar uma estrela dourada de tutela hoje. Porcaria, murmurei. Não é uma porcaria, argumentou Waylay, enquanto mastigava um pedaço grande de sanduíche. Tem os doces e salgadinhos. Eu precisava escalar de volta até o nível da adulta responsável e rápido. Precisamos fazer uma lista, decidi, esfregando as mãos nos olhos. Precisamos descobrir a que distância estamos da civilização, como chegar lá e quais suprimentos precisamos para os próximos dias. Café, eu preciso mesmo de café. Estamos a uns 800 metros da cidade, disse Waylay. Ela tinha uma mancha de geleia no queixo e, além de sua expressão minha tia maluca, ela parecia encantadoramente infantil. Por que seus braços e joelhos estão arranhados? Olhei para as escoriações da minha pele. Eu pulei a janela do porão de uma igreja. Maneiro. Então vamos para a cidade? Sim, só preciso fazer o inventário da cozinha. Decidi, encontrando meus leais caderno e caneta. Café, comida, transporte, trabalho, novo propósito de vida. Podemos pegar as bicicletas, falou Waylay de repente. Bicicletas? Repeti. Sim, Lisa J as deixou. Disse que temos de ir jantar hoje à noite também. Você conheceu Nossa Senhoria? Chiei. Quem mais veio? O prefeito? Dormi por quanto tempo? Seus olhos se arregalaram e ficaram sérios. Tia Naomi, você dormiu por 2 dias inteiros. Quê? Ela sorriu. Estou zoando. Você pagou por 1 hora. Engraçadíssimo. Só por isso vou comprar couves de Bruxelas e cenouras. Ela enrugou o nariz. Eca! Bem feito, espertinha. Agora faz um sanduíche para mim enquanto faço o inventário. Está bem, mas só se você pensar em pentear o cabelo e lavar o rosto antes de sairmos em público. Não quero ser vista com você, a tia morta-viva.